A paz do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer o renovo da esperança dentro de você. Que Deus venha renovar a tua força, que Deus venha trazer visão e ouvidos espirituais. Que você possa continuar com a esperança firme dentro de você, com a fé inabalável desse Deus tão maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, para que você possa continuar a jornada com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, muitas vezes nós perdemos aí o ânimo e a esperança parece que ela vai escoando, por água abaixo. Mas nós precisamos renovar a nossa fé. Não olhar para a circunstância, não olhar para os acontecimentos, porque muitas vezes, quando nós paramos de olhar para o nosso Pai, para o nosso Deus e olhamos para o problema, parece que o problema ele vai crescendo cada vez mais, parece ele ser até maior que o nosso Deus, quando na verdade é tudo ao contrário. O nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas, ele é maior do que tudo. O nosso Deus, ele é muito grande e ele é grandioso em nosso ser. E nós precisamos manter firme essa esperança em Cristo Jesus. Muitas coisas vêm por cima de nós, muitas coisas acontecem, mas nós temos que entender que nós precisaríamos passar por tudo isso, para o nosso crescimento, para o nosso rompimento, para que possamos ser transformados com Cristo, para que nós possamos aí ganhar, tomar posse, da coroa da vida eterna e estar com Cristo. Então tudo isso, amado, é um processo em nossa vida. Nós precisamos passar e nós vamos passar, sabendo que vamos passar com Cristo. Mas o Senhor também, ele pede que nós venhamos ter paciência. Paciência para poder esperar. Precisamos ser mansos em nosso coração, para não se irarmos. Precisamos ser compreensivos das situações e também com certas pessoas. Por isso, o Senhor, ele traz cada vez mais ensinamentos em cada processo da nossa vida. E eu quero estar lendo com você livro de Romanos. Eu quero ler do Romanos capítulo 8, eu quero ler do verso 18 até o verso 30. Então fica aí e ouça a palavra do Senhor. Mas antes, compartilhe esse áudio com uma pessoa que precisa também do ânimo levantado, que precisa perseverar em Cristo Jesus. Compartilhe lá e não esqueça, já deixa aí a sua curtida neste canal, compartilhe, porque esse canal ele tem um propósito de levar a palavra a toda a amada igreja do Senhor e também levar a edificação através dessa palavra, para que cada um de nós venhamos crescer e ser edificado cada vez mais na palavra do Senhor. Amém? Vamos ler então, livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18, que vai nos dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos,
que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Sabe, até aqui nessa palavra, está sendo aqui explicado aqui para nós, quando ele diz sobre a criatura, a gente tem que voltar lá no livro de Gênesis, onde diz que o Senhor criou o homem e a mulher. O Senhor criou do pó da terra. E ali ele formou o homem. Então, se o Senhor criou, ele é o Criador. E se ele é o Criador, todos são criaturas, tá? Nós começamos a nossa vida sendo criaturas. Somos criaturas do Senhor, tá? Mas aí vai falando que porque a criação ela fica sujeita à vaidade. A criatura, quando o Senhor criou, né? E Adão caiu, Adão pecou contra Deus, então ali o homem ficou, a criatura caída, tá? Então ele ficou sujeito à vaidade do mundo, aos desejos do mundo, ele ficou sujeito ao pecado, tornando-se assim escravo do pecado, servindo à corrupção, o desejo da carne, tá? Mas aí vai falar que na esperança que também a mesma criatura ela seja liberta. Nós precisamos manter firme a esperança que essa criatura será liberta, tá? Por quê, amados? Vamos lá. Nós fomos feitos do barro, somos criaturas do Senhor, criatura que está escrava do pecado, servindo ao pecado, né? Presa à servidão da corrupção. Mas o Senhor, lá em João, no capítulo 1, no verso 12, ele também nos diz que todos aqueles que aceitam, que crê e recebe ao Senhor Jesus Cristo na tua vida, recebe o sacrifício dele feito por essas criaturas, ele ganha o direito de ser chamado filho de Deus, tá? Então ele passa de criatura para ser filho, tá? São todos filhos de Deus? Não. Por quê? Porque o Senhor fez todos criatura. Mas só se torna filho aquele que entendeu o propósito da cruz. Só aquele que entendeu que o Senhor morreu para a redenção dos pecados. Aquele que aceitou o sacrifício de Cristo e aceitou ser chamado de filho. Este ganhou o direito de ser chamado filho de Deus, tá? Ou seja, não é só por boca, é você agora aceitar o evangelho de Cristo. É fazer a renúncia dessa carne, é fazer a renúncia de tudo isso. Então, por isso, o Senhor, ele nos diz, né, que nós precisamos manter firme uma esperança dentro de nós. Se você agora já não é só criatura, você é também aí o filho, você ganhou esse direito de ser chamado filho, então você precisa viver o evangelho de Cristo, renunciar o pecado, renunciar os seus desejos, a tua vaidade, renunciar a si mesmo, renunciar a tua vontade para viver a vontade de Cristo. Como diz a palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é você viver não mais a tua vontade, agora viver a vida com Cristo, tá? E aquele que vive a vida com Cristo tem que ter paciência no teu coração. Você deve ser calmo, tem que manter firme essa esperança, porque essa esperança, ela gera a paciência. A paciência para quê? A esperança, a paciência para esperar o tempo de Deus, para esperar a transformação.
Sabe por quê? Porque o Senhor está falando que nós precisamos manter a esperança primeiramente em nosso coração para que as criaturas venham ser salvas também. Que aqueles que não encontrou a salvação possam encontrar a salvação também. E nós precisamos estar disponíveis para o Senhor, para ser instrumento nas mãos do Senhor, para que nós possamos também levar a salvação, indicar o caminho às criaturas, para que todos venham ser transformados para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí ele nos diz que essa geração, essa criação, ela está gemendo também, ela está com dores, tá? E nós precisamos levar o alívio, nós precisamos ser perseverantes, ter paciência, continuar buscando por essas vidas, tá? Não é tempo de desistir. Sei que a luta é difícil, muitas vezes queremos desistir, mas nós não podemos desistir, tá? Precisamos perseverar, porque o Senhor, Ele nos diz, mesmo quando nós não temos força para orar, o Espírito Santo, Ele ora por nós. O Espírito Santo, Ele está junto conosco e Ele geme por nós e ali orando, intercedendo, tá? A palavra aqui do Senhor, ela está nos dizendo, porque em esperança nós fomos salvos, tá? Nós, por causa dessa esperança, nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, ela não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Isso fala da fé, tá? Nós ganhamos a salvação pela fé. Então, não ganhamos por obra, nós ganhamos pela graça. A fé em Cristo Jesus. E é pela fé em Cristo Jesus que a graça abundou em nós. E nós fomos salvos em Cristo Jesus. É por essa fé, tá? Porque esperar, como que você espera algo que você vê, né? Então, não tem como você esperar por algo que você está vendo. E o que nós estamos vendo, nós não conseguimos ver com os olhos naturais. Então, a fé é isso. A fé é alcançar a vitória, esperar por algo que você não vê, mas como se já se fosse. Você espera o quê? Você tem que esperar a redenção agora em Cristo Jesus. Você tem que esperar agora a transformação de ter um corpo transformado em Cristo Jesus, tá? E isso que nós vamos esperar. E nós vamos esperar isso com os olhos da fé. Amém? Aí ele nos diz, verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a espera, ela vai gerar a paciência. E a paciência, ela gera em nós a esperança, a fé. Nós precisamos, amados, manter firme a nossa fé em Cristo Jesus, tá? Vamos lá. Verso 26 vai nos dizer assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque, amados, da nossa força, a partir do momento que aceitamos a Cristo, agora nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é com a força de Cristo, é na dependência de Cristo, é no poder do Espírito que nós vamos conseguir vencer, tá? O Espírito Santo agora vai ser o nosso intercessor. É Ele que leva as nossas orações até o Pai. Ele é o único intercessor que o Senhor deixou para nós, tá? É Ele que vai levar as nossas intercessões, os nossos clamores até o Senhor, tá? Quando nós não temos força, nem sequer para abrir a boca, o Espírito Santo, ele está ali orando por nós, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Não conseguimos entender, mas o Senhor está ouvindo e entendendo. O Senhor sabe o que é necessário para as nossas vidas. E é o Espírito Santo, é o nosso intercessor que está ali, clamando, intercedendo por nós, tá? Por quê? Aí está dizendo, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, é o Espírito Santo agora que começa a interceder. É o Espírito Santo que começa agora a agir na tua vida. Ele sabe toda a sua dor. Ele sabe.
A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando você aceita Cristo, tem muitas perseguições, tem muitas afrontas, tem muita opressão, mas tudo isso tem propósito. Tudo isso Deus está te preparando, te fortalecendo para algo ainda maior, tá? Para que você seja transformado num corpo de glória e possa habitar com o Senhor. Então tenha paciência, tenha esperança, persevere dentro de você, tá? Para que você encontre a perfeição em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoado pelo Senhor. Então o Espírito Santo, ele habita em nós e ele ali geme por nós, ele está chorando por nós, ele está levando as nossas orações ao Senhor. O Senhor, ele está gemendo por nós, o Espírito Santo está gemendo por nós e o Senhor, que examina os nossos corações, ele entende que o Espírito Santo está gemendo por nós. Ele entende que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele é o único que pode interceder por todos aqueles que buscam no Senhor, tá? Então não existe outro intercessor. Ele é o único intercessor, tá certo? Verso 28 vai nos dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que o Senhor está nos dizendo? Tudo o que você está passando é uma contribuição para você ser transformado. É uma contribuição para o crescimento de todos aqueles que entenderam o propósito. É um crescimento, um aperfeiçoamento para todos aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o propósito. Deus te chamou com propósito? Então aguenta firme aí. Porque isso que está acontecendo na tua vida é para te aperfeiçoar. É para te lapidar, para te moldar, para deixar preparado. Por quê? Porque ainda tem criaturas dentro da tua casa, ainda tem criaturas neste mundo que precisam encontrar a salvação. E você vai ser instrumento nas mãos do Senhor. Você vai ser um canal de bênção para outras vidas. Então o Senhor tem que te preparar, porque você foi chamado para levar a palavra. Você foi chamado para interceder. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para amar. Então, continue o propósito a qual Deus te chamou. Tudo isso que está vivendo é uma cooperação para o teu crescimento. Amém? Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes, também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém? Então, o Senhor, amado, te escolheu. E o Senhor, que é aquele que te chamou, aquele que te escolheu, ele sabe tudo do que você precisa, tá? Então, e ele te chamou, te escolheu para você ser a imagem do Senhor, a imagem do Filho, tá? Então, você é o escolhido de Deus para ser semelhante ao Filho, tá? Semelhante à imagem do Filho, ou seja, semelhante ao caráter de Cristo. Então, todas as coisas estão cooperando para a formação do seu caráter em Cristo Jesus, para que você vá encontrar a perfeição. Nós não somos perfeitos, nós nunca vamos chegar à perfeição, amados, mas nós andamos no caminho da perfeição, que é em Cristo Jesus. Nós andamos por caminhos retos. Por quê? Porque aquele que nos predestinou, que deu um propósito na nossa vida, ele é aquele que nos chamou, tá? E se ele nos chamou, é porque ele nos justifica. Somos justificados em Cristo Jesus, porque o Senhor justifica as nossas falhas, nossos erros. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E o Senhor também, aquele que nos justificou, ele também nos glorificará em Cristo Jesus. Amém? Então, que nós possamos, amados, continuar. Não vamos desistir. Vamos levantar nossa cabeça, tá? Vamos nos posicionar. Vamos ficar de pé
Vamos continuar andando no caminhos retos, sendo justificado por Cristo. Mesmo se você não tem força para orar, dobre os teus joelhos diante do Senhor e ali chore diante do Senhor, se rasga diante do Senhor, busca a dependência do Senhor e o Espírito Santo que habita dentro de você, porque Ele te chamou para ser templo dele e habita dentro deste templo, Ele vai interceder por você, mesmo com gemidos inexprimíveis. E o Pai, que sonda o nosso coração e nos conhece, Ele vai receber a cada gemido, porque Ele sabe o que o Espírito Santo está orando por você. Ele conhece a sua dor, a sua necessidade. Ele é aquele que te escolheu, que te chamou, que te justificou e vai te glorificar. Amém? Então, toma posse dessa palavra, levanta o teu ânimo, peça renovo no Senhor e o Senhor renovará a tua força para você continuar o propósito, ser instrumento nas mãos do Senhor e ser canal de bênção para muitas vidas. Há criaturas lá fora que precisam encontrar a salvação. Amém? Que Deus venha continuar ministrando no teu coração, que o amado Espírito Santo sopre sobre você o renovo e que você encontre nesse dia a graça, em nome de Jesus, que a perseverança e o ânimo esteja sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia, em nome do Senhor Jesus.